Boa noite a todos. Tudo bem? Alto. É um prazer receber cada um e cada uma aqui hoje, nessa casa de oração. Um prazer receber também a segunda palestra, a segunda noite aí da nossa Semana Espírita, né? Uma honra, depois de tanto tempo, ver essa casa cheia, tantos rostos aí já conhecidos, outros tão desconhecidos. Nossa casa está aqui sempre de portas abertas, com todo um trabalho que já se realiza há alguns anos, para receber cada um, cada uma que se sentir à vontade e à disposição para estar por aqui. Agradecer, primeiramente, ao grupo Sintonia do Bem, que trouxe aí para a gente a possibilidade da gente estar aqui hoje, reunido, celebrando aí, se é isso que eu posso dizer, mais uma Semana Espírita na comunidade jataiense, né? Depois de 2 anos de enfrentamento de pandemia, um momento em que ela agora dá para a gente essa possibilidade de nos reunirmos aqui. É uma honra muito especial poder estar com todos vocês, e é por isso que eu agradeço a presença de cada um e a iniciativa do Sintonia no Bem. Antes de apresentar o nosso palestrante, eu queria convidar todo mundo para que a gente fizesse uma prece, a gente fizesse uma oração, para agradecer a Deus e a espiritualidade amiga, elevando os nossos pensamentos e os nossos corações, nos conectando com a espiritualidade que já é inerente dessa casa, agradecendo pela oportunidade que é mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos nesse trabalho gigantesco, esse trabalho que é muito mais do Cristo do que nosso. Que a espiritualidade amiga possa nos orientar e nos amparar neste momento. Que essa espiritualidade, na forma costumeira, oriente o nosso palestrante de hoje e derrame sobre cada um de nós as bênçãos e os fluidos capazes de curar o corpo e a alma. Que nessa sintonia nós possamos continuar todos com Deus em paz e que de algum modo nós possamos sair daqui hoje muito melhores do que quando nós chegamos. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje, aqui com a gente, vai estar o Marcos Gonçalves de Santana, ele que é o nosso palestrante da noite, mas além disso, é casado com a Gisele, pai da Ana Clara, é professor aqui na Universidade de Jataí, além de trabalhador e expositor espírita. Com um currículo desses, né, iniciou suas atividades ali em Catalão, aos 18 anos, lá no Centro Espírita de Persanufo. Depois, fez parte aqui na diretoria do Centro Regeneração Centeira de Luz e secretário do Conselho Espírita Regional. Participou também como trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec e participa como membro do Conselho Espírita Local, coordenando nos anos de 2019 e 2020 o próprio Congresso de Espiritismo de Jataí. Atualmente, como colaborador, desenvolve atividades de estudos no Centro Espírita Caminhando com Jesus. Então, com toda a vênia, com vocês hoje, o Marcos Santana, expondo o tema Pais, Filhos, Encontros e Desencontros na Semana Espírita 2022, vivendo o Espiritismo nas adversidades. Marcos. Boa noite a todos. Que Jesus, na sua imensa bondade, no seu imenso amor, e que toda a espiritualidade amiga desta casa possa nos acolher, nos iluminar, nos dar todo o amparo espiritual que aqui viemos buscar. E é com muita alegria, com muita satisfação, que eu gostaria de agradecer ao Conselho Espírita Local, ao Centro Espírita Allan Kardec, onde nós temos, né, a Rádio Sintonia no Bem, ao grupo que organizou a Semana Espírita, né, por ter nos convidado, nos dar essa responsabilidade tão grande, né, de falar em um evento tão importante para a comunidade jataiense. Não poderíamos também de deixar de agradecer, né, a oportunidade da vida. A oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos aqui, reencontrando tantos amigos queridos,
Tantas pessoas que nós ficamos distantes durante tanto tempo, mas estamos tendo a oportunidade agora de nos reencontrar. E hoje nós vamos falar sobre uma temática que, de certo ponto, a gente pode considerar até simples, mas pode ser simples na forma, mas não no contexto que envolve a temática. Pais e filhos, encontros e desencontros. Vou procurar falar hoje mais dos encontros, mas sem deixar de falar da importância dos desencontros, que por vezes também podem fazer parte da nossa vida, do nosso processo na condição de encarnado. Começamos a nossa fala, a nossa exposição, lembrando que o primeiro passo, antes de nos tornar pai ou mãe, quando estamos no plano espiritual, é encontrar uma possibilidade e uma oportunidade de reencarnar, de estar aqui reencarnado. E nos diz a doutrina espírita, através da obra básica, mas também através dos relatos dos espíritos, através da obra complementar, que o ponto mais importante no momento que nós vamos reencarnar é encontrar a possibilidade de ter uma família que nos receba. E quando a gente lê a doutrina espírita e a gente, de certa forma, se aprofunda na doutrina espírita, nós observamos que esse processo do reencarne, ele passa por uma situação muito natural. Ela passa pelo processo que envolve a possibilidade de uma família aceitar receber um determinado espírito. E dentro dessa possibilidade de receber um determinado espírito na família, nós temos também outro ponto que é muito importante, que se chama planejamento. Ou seja, todos nós aqui, antes de reencarnar, passamos por um processo de planejamento a partir do momento que a família nos aceitou para a possibilidade do reencarne. E o que a gente tem que observar nesse planejamento? O que eu tenho que olhar nesse planejamento? Que nesse planejamento há algo muito grandioso e amplo. Por quê? Porque a espiritualidade, no momento que vai analisar o nosso reencarne, o nosso planejamento, deve levar em consideração as condições nas quais eu vou voltar para o planeta Terra. E nessas condições devem ser observadas as possibilidades que eu tenho para aprimorar espiritualmente a partir das experiências que eu vou ter na condição de espírito encarnado. Então a espiritualidade levará em consideração a família onde eu vou nascer, o local onde eu vou reencarnar, as pessoas às quais eu vou reencontrar. E é evidente que dentro desse planejamento, nós vamos ter um planejamento mais ou menos geral. E para exemplificar isso, eu vou recorrer à pergunta 259 do Livro dos Espíritos, que diz assim: do fato de pertencer o espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á a que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Ou seja, será que a vida que eu vivo hoje, aquilo que eu estou vivendo na atualidade, foi tudo planejado? E nos responde os Espíritos: todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provas.
Olha que interessante. Então, quando nós estávamos no plano espiritual, preparando para reencarnar, a espiritualidade traçou um plano geral, o qual eu ia encontrar ao reencarnar. E aí está o grande desafio. O desafio está em saber as possibilidades que eu tenho enquanto eu reencarno. Mas o caminho que eu vou seguir, o caminho que eu vou trilhar e a estratégia de vida que eu vou adotar depende do Espírito. E aí está, uma das grandes preocupações de nós antes de reencarnar. Os espíritos que estão desencarnados dizem: é mais difícil reencarnar do que desencarnar. Porque quando nós desencarnamos, nós retornamos para viver para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Quando nós encarnamos, a gente vem para o corpo de carne, há todo um planejamento, há toda uma orientação, mas o seguir o caminho dependerá de nós. E aqui entra um ponto também que nós devemos ressaltar. Quanto mais inferior é o espírito, menos a espiritualidade se preocupa com a preparação, mas não despreocupa com o acompanhamento. Quanto mais evoluído é o espírito, mais detalhado é o planejamento e maior cuidado é dado ao acompanhamento desse espírito. Talvez vocês estejam pensando neste momento, mas não deveria ser ao contrário? Aquele espírito que é mais inferior não precisaria, de certa forma, ter um planejamento mais detalhado? E a espiritualidade nos responde não. Por quê? Porque o espírito que não tem um desenvolvimento moral, ou não tem uma bagagem espiritual bem desenvolvida, por mais que você tenha planos para ele não tem condição de realizar. Agora, aquele espírito que tem um maior processo evolutivo, terá um maior compromisso, e tendo um maior compromisso, terá um maior acompanhamento. Mas isso não quer dizer que todos os espíritos, Isso não quer dizer que todos os espíritos não terão acompanhamento durante o seu reencarno. Então, acompanhamento todos nós teremos, para que nós possamos cumprir o mínimo possível daquilo que nós assumimos antes do processo reencarnatório. Dentro dessa perspectiva, a gente passa a observar, e é o nosso tema de hoje, que, fazendo um recorte dentro do nosso planejamento e dentro da nossa perspectiva reencarnatória, existe a possibilidade de encontrarmos alguém. E ao encontrar esse alguém, existe a possibilidade de nos tornarmos pais e mães. Nesse encontro, nessa possibilidade de encontro, antes eu tenho que renascer. Partindo do pressuposto que eu já nasci, que eu já reencarnei, e que eu tenho dentro do meu planejamento, a possibilidade de encontrar alguém e se unir a essa pessoa e me tornar pai, há uma lacuna, há uma distância muito grande. Imaginem cada um de vocês que aqui estão sentados neste momento. Aqueles que estão casados, aqueles que ainda não casaram. Como foi a trajetória de vida de cada um de nós para chegarmos hoje na condição de ter encontrado alguém e de ter tido filhos com alguém.
E nós podemos observar o desafio e os caminhos tortuosos que passamos diante de todas essas dificuldades transitórias durante esse processo. Então, quando nós vamos reencarnar, há uma projeção que nós poderemos cumprir ou não. Então, nós costumamos dizer que antes de reencarnar, nós temos um plano A. Mas a espiritualidade, sabendo das nossas dificuldades, também pensa no plano B. Também pensa no plano C, no plano D, no plano E. Marcos, tantos planos. E aí eu pergunto para vocês, o que nos garante que nós estamos no plano A? O que nos garante que nós estamos no plano B? No plano C? No plano D? Eu quero que vocês guardem isto. No final da minha fala hoje, eu vou demonstrar para vocês que o mais importante não é o plano, é o objetivo que eu tenho dentro do plano que eu estou exercendo. A espiritualidade nos traz muitos exemplos que, ao reencarnar, o importante é ter objetivo de vida e cumprir o plano que nós assumimos nesse atual momento da nossa encarnação. Dando continuidade, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec dá uma atenção especial a um ponto chamado simpatias e antipatias, dizendo que dentro desse processo reencarnatório, quando nós resolvemos reencarnar e nós temos que nos unir a alguém, eu posso me unir em alguém que eu tenho simpatia, mas às vezes eu preciso me reunir com alguém que eu tenho antipatias. E aí é o grande segredo, vamos assim dizer, que a doutrina espírita nos traz. Como que alguém que em uma vida passada se une a outra em matrimônio, por exemplo, e sendo que o outro que eu vou unir com a outra pessoa foi um inimigo do passado. E a espiritualidade nos explica que os vínculos que nós criamos com o outro, esses vínculos podem ser de amor ou de ódio. E vincular com o outro é estar ligado com o outro. E aí entra algo maravilhoso que a doutrina espírita nos traz, que é o esquecimento do passado. Em determinado momento, a espiritualidade pergunta, Kardec pergunta à espiritualidade, mas não seria mais fácil reconhecer o outro, mesmo na situação onde eu tenho simpatia? E a espiritualidade diz não. E isso é altamente intrigante. É altamente intrigante. E nós nos fazemos a pergunta, por que a espiritualidade disse que não é salutar, benéfico, que eu reconheça o outro como alguém do passado? E isto se aclara de forma muito simples todos os dias na nossa vida. Imagine que a pessoa que vive ao nosso lado, hoje, por exemplo, a minha esposa que vive ao meu lado, eu descubro que ela é uma filha muito querida que eu tive no passado. E eu começo a reviver
a minha experiência com essa filha, que hoje é minha esposa. A espiritualidade nos alerta que quando nós recorremos ao nosso passado e nós vivemos as emoções do que vivemos no passado com esse outro espírito, existe a probabilidade de eu retornar ao passado e ficar no passado. Quantos filhos ou filhas que nós temos hoje, que estão reencarnados nos nossos lares e agem como ex-esposas e ex-esposos? Eles não se comportam como filhos, eles acham que têm direito como esposo, como esposa. E esse é um ponto muito importante dentro do processo reencarnatório, do processo de esquecimento, que não importa se a minha esposa no passado foi minha irmã, foi minha mãe, hoje ela está ao meu lado, exercendo o papel de esposa, e no papel de esposa me ensinando a construir o amor no meu lar. Raul Teixeira conta um caso muito interessante, que certa vez um senhor procurou a sua casa espírita e dizia: olha, estou com um problema muito sério. A minha filha, ela tem muita aversão a mim. Eu não consigo aproximar da minha filha, eu não consigo ter um contato com a minha filha. Ela tem repulsa, ela me renega. E o Raul Teixeira, com a sua mediunidade tão aflorada, reconhece naquele espírito uma esposa do passado. A filha cresce, a filha desenvolve, torna-se adulta, mas se comporta no lar como a ex-esposa, não como filha. E em um determinado momento, a mãe, a genitora daquele lar, chega para a filha e diz: minha filha, com todo o amor que eu tenho a você, nessa encarnação, quem manda no seu pai sou eu. Nessa encarnação, você é filha. Demonstrando de uma forma muito clara, estabelecendo dentro daquelas relações que cada um que está encarnado nesse lar tem um papel a exercer. Diante desses processos, mas para chegar nessa condição, eu tenho que reencarnar, eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir. E o que a vida me promete, ou o que a vida, melhor dizendo, me garante, que eu vou encontrar aquela alma que no mundo espiritual eu me comprometi com ela? O que me garante? Porque eu posso escolher tantos caminhos, eu posso ir por tantas decisões diferentes. Vamos ver o que a espiritualidade nos diz. O primeiro ponto é a simpatia. A simpatia tem sempre, por um princípio anterior, um determinado conhecimento do outro. Ou seja, toda vez que eu encontro alguém, que eu tenho simpatia por alguém, é porque eu já conheci ele no passado. Olha o que diz a espiritualidade na pergunta 387. Não. Dois espíritos
que se ligam bem, que dão certo, naturalmente se procuram um ao outro, sem que tenham conhecido anteriormente. E o mesmo vale para a antipatia. Quando eu encontro alguém e eu desenvolvo em mim um sentimento de antipatia pelo outro, não quer dizer que eu o conhecia do passado. Isso é uma questão de sentimento. Isso é uma questão de ter uma aptidão, de ter um sentimento para com o outro, ou seja, um bom sentimento ou um mau sentimento. O outro ponto que traz aqui é assim, na pergunta 388 do Livro dos Espíritos: os encontros que se costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Imagine vocês que se casaram ou que estão juntos. Tem uma sensação de acaso? Parece que algum dia eu estava em um determinado lugar, eu encontrei alguém, olhei e falei assim: olha, pode dar certo. Foi assim? Ou já desde pequeno já se trombavam, conheceu na escola, depois encontrou lá na frente? Como foi? Olha o que os Espíritos dizem em relação a isso. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o ponto desta ciência, que mais tarde compreendeis melhor. Então, quando nós reencarnamos, o que a espiritualidade garante para a gente? Ela garante para a gente o seguinte: vocês vão se reencontrar. Eu posso ter nascido em Goiás, eu posso ter nascido em São Paulo, eu posso ter nascido no Japão, eu posso ter nascido em qualquer lugar desse globo. Porque para nascer, eu preciso encontrar uma família que me recebe. Mas às vezes essa família não está em Jataí. Está longe. Mas o que a espiritualidade me diz é: existe uma lei de atração entre os espíritos reencarnados. E um dos pontos de atração entre esses espíritos é a simpatia criada ao longo das existências. Olha que interessante. Então, vai chegar um determinado momento que a espiritualidade vai me colocar em contato com aquelas pessoas que eu tenho que encontrar. Marcos, mas que jeito que isso vai acontecer? Vou reportar de novo ao Livro dos Espíritos. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Influi? Ele tem como influenciar o nosso pensamento? Olha o que os espíritos respondem. Olha o que eles respondem. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então eu posso estar lá no Japão, nasci lá no Japão. Vamos escolher um lugar longe, né? Nasci lá no Japão. Em um determinado momento, se eu tiver de encontrar alguém aqui de Jataí, a espiritualidade vai encontrar uma estratégia para que eu venha para Jataí ou para que eu vá para algum lugar encontrar as pessoas que eu tenho que encontrar. Mais do que imaginais. Isso é simples para a espiritualidade. Mas eu não posso
contar isso para vocês sem reportar uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a questão do livre-arbítrio. Tem o homem, questão 843 do Livro dos Espíritos, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Ou seja, ele pode ter escolha ou foi tudo definido no plano espiritual? Não, você vai reencarnar, você vai nascer em tal família, com tantos anos você vai encontrar o fulano ou a fulana de tal, vocês vão ficar juntos, depois vocês vão ter filhos. Olha o que diz. Tem, pois, a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, o que a espiritualidade nos garante? Ela nos garante a possibilidade de encontrarmos as pessoas que nós temos que encontrar e reencontrar. Isso ela garante. Mas, no entanto, no momento que estamos frente a frente com aquelas pessoas que nós tínhamos que encontrar, a decisão de estarmos juntos ou não, essa decisão é nossa. E isto é o de mais belo que existe na doutrina. É o que ela nos traz. É a capacidade de direcionar as nossas vidas. É a capacidade de tomarmos as nossas próprias decisões. É a capacidade de assumir as nossas responsabilidades. Então, todo o processo de construção, todo o processo de união passa pela possibilidade do encontro, mas não somente, pela possibilidade da escolha. Então, se hoje estamos juntos com alguém, se hoje estamos ao lado de alguém, é porque nós optamos estar ao lado de alguém. Aí passamos para um segundo momento agora. Estamos juntos. Optamos a ter um filho, ou optamos a ter uma filha. Qual é o principal ponto quando nós decidimos ter um filho? A gente tenta dominar todas as circunstâncias possíveis para que o filho tenha, muitas vezes, aquilo que a gente espera. Quanto mais material eu sou, mais eu tento controlar essa situação. Se vocês observarem hoje, né, as pessoas podem escolher a cor dos olhos, né, edição de genes. Mas o mais importante, as pessoas muitas vezes não pensam. E não pensam o quê? É que a necessidade é do Espírito, não é minha. E quando a gente lê, né, a pergunta 210 do Livro dos Espíritos, ela traz um ensinamento muito grande para nós. Quando nós pensamos em ter um filho, ou quando nós, né, antes de ter o filho, nós pensávamos, olha, eu quero ter um filho bonzinho, né, comportado, educado. Eu não sei vocês, mas quando eu pensei em ter minha filha, eu pensava assim, ela vai sentar na mesa, eu vou colocar o babador, ela vai comer bonitinho, vai ficar quietinha, vai dormir depois do almoço. Não é assim? Gente, parece que vem tudo ao contrário, né? Não dorme depois do almoço, no sábado, né? Liga às 7 da manhã, desliga às 11 da noite. A gente traz de uma forma de brincadeira, só para dizer assim,
O espírito que renasce, ele nasce com uma bagagem e é um espírito imortal que teve inúmeras experiências e que vem com características que não são deixadas para trás e que precisam ser moldadas, que precisam ser ajustadas, educadas. E olha o que fala a pergunta 210 do Livro dos Espíritos, que é uma das perguntas que me impressionam muito. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito, de preferência um inferior? Olha, eu posso pedir para nascer, né, um espírito melhorzinho um pouco? Ou tem que vir aquele assim, né, que dá trabalho, que tem pendências ou tendências não muito legais? A resposta dos espíritos a gente às vezes até esconde na hora que lê, de vergonha de fazer uma pergunta dessa, né? Diz assim: não, mas podem melhorar o espírito do filho que nasceu e está confiada a sua responsabilidade. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Tem espírito que pede: por favor, me mande pais bons, porque eu só vou aprender coisa boa com quem já construiu coisa boa. Então, se os nossos filhos são bons, eu faço uma dedução, é porque eu não estou muito bom ainda para receber um espírito um pouco inferior. Lá na frente, quando eu tiver uma condição melhorzinha, talvez, eles vão me dar essa oportunidade. Eu vou fazer um relato hoje que exemplifica um pouco disso. Diante disso, o Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, traz duas mensagens no capítulo 135 e 136, são duas mensagens. Uma o título é Pais, e na outra o título é Filhos. E na mensagem dos pais eles dizem assim: a maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia da exigência. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades devem brilhar o divino dom do equilíbrio. Aqui está o grande desafio. A gente caminhar com os nossos filhos, caminhar dentro da linha do equilíbrio. Tem filho que suporta mais, tem filho que suporta menos. Tem filho que vai necessitar um aconchego maior. Tem filho que você consegue soltá-lo mais facilmente. A sabedoria de ser pai e mãe é fazer essa leitura dos filhos. Nós, como pai, conhecemos os nossos filhos. Mas o grande problema nosso, muitas vezes, é não querer enxergar as limitações morais que nossos filhos têm. Nós sabemos, nos mínimos detalhes, ou nos detalhes mínimos dos nossos filhos, aonde estão as problemáticas que podem prejudicar
acompanhar a caminhada dos nossos filhos ao longo do seu processo reencarnatório. Mas o Emmanuel também nos traz um certo consolo. Ele traz a mensagem dos filhos e diz: se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação, inclusive os filhos. Nós temos que chamar os nossos filhos ao dever deles para conosco. Meu filho, você pediu para nascer. Com a minha filha eu converso muito assim: olha, nós não combinamos isto. Ela fala: mas eu não lembro. Mas nós não combinamos. Nós temos que conversar isso com os nossos filhos. Você pediu oportunidade para nascer, meu filho, minha filha. Nós estamos te dando oportunidade para você crescer espiritualmente. E é nesse momento que parte um ponto muito importante. Vocês têm planos para os filhos de vocês? Eu digo, planos materiais e espirituais? Plano material, tenho certeza que nós temos, muitos, né? Meu filho vai crescer, eu vou colocar ele na escola, ele vai aprender a ler, a escrever, vai estudar, vou colocar ele numa boa escola, ele vai entrar na universidade, vou dar a ele as condições para ele se tornar, né, um bom profissional. Ótimo, excelente, e devemos ter esse compromisso com os nossos filhos. Agora eu pergunto, nós temos um plano espiritual para nossos filhos? Tenho. Estou levando ele todo dia para o centro espírita. Não, não é isso que eu estou dizendo. Plano espiritual. O que eu estou realizando em casa, enquanto pai e mãe, para ele melhorar espiritualmente? Aí vem uma pergunta mais difícil. Nós temos um plano espiritual para as nossas vidas? Temos um plano espiritual para as nossas vidas? Não estou falando de ocupação material. Estou falando de desenvolvimento espiritual. Então eu trago essa reflexão neste momento. Vamos fazer um plano espiritual para nossos filhos? É muito comum eu encontrar, né? Eu venho de Catalão e às vezes eu encontro alguns amigos que não vejo 20, 30 anos. E aí eu falo: ô fulano, como você está? Estou bem. E o seu filho? Está bem. Fez faculdade, virou doutor advogado, doutor dentista, doutor engenheiro. Mas dificilmente eu vejo alguém falar assim: está ótimo, virou um homem de bem, é um rapaz amoroso, é um rapaz educado, é um rapaz que pensa no outro. E eu fico refletindo muito para mim, né? Será que daqui 20 anos alguém vai me encontrar e falar assim: como que está a sua filha? Será que eu vou ter a tranquilidade de dizer: olha, se tornou uma mulher de bem, casou, teve filhos, seguiu a sua vida acadêmica, tem a sua vida profissional? Então é importante que a gente comece a pensar nessas perspectivas. E aí, já caminhando para o final da nossa exposição, nós temos que entender e compreender que a vida vai nos colocar na possibilidade do encontro.
mas também podemos ter desencontros. E aí eu vou trazer um caso de encontro que é relatado no livro No Mundo Maior, de André Luiz. É o caso do avô do André Luiz, que estava há mais de 40 anos no umbral, nas regiões mais profundas do umbral. E o André Luiz, ao reencontrar o seu avô querido e amado, juntamente com o espírito Cipriana, que é um espírito altamente evoluído, resgata o pai de André Luiz. O que prendia o pai do André Luiz naquela situação? O avô do André Luiz tinha, enquanto encarnado, abandonado uma irmã após a morte dos seus pais. E ele precisava reencarnar. E a espiritualidade, muito sabiamente, procurou encontrar a família do avô do André Luiz, para que ela pudesse reencarnar naquela família. A irmã, que chamava Ismênia, após o período longo que ele ficou preso no umbral, já tinha desencarnado e reencarnado novamente. E é interessante, o que me chama a atenção, neste caso de encontro e reencontro, no caso mais reencontro, é quando o espírito de Cipriana, que estava responsável pelo contato com o avô do André Luiz, chega para conversar com o espírito de Ismênia, que estava desprendida do corpo físico durante o sono. Então vamos ver a situação. Era um espírito que na encarnação passada, já estava reencarnada, tinha sido abandonada pelo irmão na miséria, porque ela era filha só do pai, não era da mãe, então ele considerou que ela não tinha direito à herança, e esse espírito tinha que voltar e reencarnar como filha de Ismênia, a irmã que ele tinha abandonado. O que nós esperamos neste momento? Que esse espírito, que tinha o sentimento de abandono, falava: não reencarnará como meu filho. E é interessante que quando aquele espírito luminoso, em sono, encontra o espírito de Ismênia, Ismênia olha para o espírito e diz assim: "Ô meu anjo, de onde tu vens?" O espírito era tão evoluído, que ela reconhece o espírito como um anjo. E ela diz para o espírito assim, no caso o espírito de Cipriana: "Ô espírito amigo, me ajude a casar." E o espírito responde: "Te ajudo, mas eu estou precisando da sua ajuda também." Olha como, eu quero que vocês observem como se estabelece um processo de reencarne no plano espiritual. Não é questão de mágica. O espírito chega por você: "Eu estou precisando do seu favor. Você está querendo casar, nós vamos te ajudar. E aí você recebe o fulano de tal." Eu falei: "Tudo bem, eu recebo." Ela vai, reencontra o espírito, conversa com o espírito e recebe esse espírito no momento seguinte, na condição de filho. Mas esse filho vai nascer, ele vai renascer em uma condição altamente restrita de recursos. Porque não somente a questão do abandono da irmã o perturbava, mas o excesso de riqueza também trazia para ele muita perturbação. Então eu trago esse exemplo apenas para dizer a todos vocês: o nosso reencarne também foi acertado assim. Alguém chegou para a gente, pediu a oportunidade para nascer,
nós concordamos e recebemos alguém, e alguém também nos recebeu. O outro caso que eu trago, eu quero que vocês lembrem do que eu falei do plano A, do plano B, C, D, que eu falei lá atrás. Eu vou trazer um caso conhecido de todos vocês. O caso do espírito Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quem liu o livro Paulo e Estevão vai lembrar. Paulo de Tarso teve, ao nascer, o grande compromisso de divulgar a doutrina do Cristo. Esse era o plano A do Paulo de Tarso. Quando ele reencarna, a espiritualidade coloca à disposição de Paulo de Tarso algumas condições. Quais condições? Ele vai estudar com uma das pessoas que mais entendem a lei divina, mais entendia a lei divina, que era Gamaliel, que era discípulo de Hilel, o maior mestre, da lei antiga que nós conhecemos. A espiritualidade colocou ao alcance de Paulo a noiva dos sonhos, Abigail. Trouxe um espírito de uma outra esfera para habitar aqui, para ficar ao lado de Paulo. A espiritualidade colocou no lado de Paulo, com todo respeito ao meu cunhado, o espírito de Estevão. Para quem não conhece, Estevão conversava direto com Jesus. Quem não gostaria de ter um cunhado como esse? Qualquer coisa, não dá para conversar com Jesus lá, O que Paulo fez? Perseguiu os cristãos, mandou matar o cunhado, perseguiu os cristãos, matou o cunhado e abandonou Abigail. Entendeu o que eu falei lá no começo? A espiritualidade vai te colocar em contato com as pessoas. Se você vai ficar junto, a escolha é sua. E Paulo toma um outro caminho. Aí vocês podem falar, mas Márcio, como que você tem certeza que esse era o plano A do Paulo? Eu não tenho certeza, como eu não sei se o meu plano de hoje é o plano A. Mas eu tenho certeza que o plano da espiritualidade para Paulo não era matar o seu cunhado e não era perseguir os cristãos. E Paulo, a partir da sua conversão, sem Abigail, materialmente falando, sem Estevão, materialmente falando, foi o maior divulgador da doutrina do Cristo. Se nós hoje estamos aqui falando de Jesus, nós temos uma dívida com Paulo de Tarso. Então, eu encerro a minha fala dizendo assim, os seguintes pontos. O que vai proporcionar em nós os desencontros são as ilusões. Nós temos que preparar os nossos filhos para que eles não se iludam com o mundo material. As ilusões nos promovem desencontros, erros, falsas decisões. Mas um outro ponto também é importante. Não importa se estamos no plano A, não importa se estamos no plano B, no plano C. O que importa é o que nós temos de objetivo para concretizar nessa atual encarnação.
E só vamos construir isso a partir dos nossos encontros. E que sejamos luz para os nossos filhos. Não é fácil chegar aonde nós chegamos hoje sem o Evangelho, sem a presença de Jesus nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e nos conduza no nosso objetivo maior, que é ser melhor cada dia mais. E que assim seja. Bom, fica até difícil voltar aqui depois de tanta lição, Marcos. Obrigado. Jesus deixou bem claro para a gente que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria. Então a presença dele aqui entre nós hoje é indubitável. Ainda mais com essa casa cheia, igual está hoje. Então eu tenho só a agradecer a cada um, a cada uma que dedicou um pouco do seu tempo para estar com a gente aqui hoje, comungando desse evangelho, comungando um pouco nessa Semana Espírita, que é tão importante para a nossa união mesmo, né? Apesar, eu acho, da internet não ter dado certo, né, Cláudio? Mas o pessoal também estava acompanhando aí pelos canais de Sintonia do Bem, a palestra, todo vai ficar gravado, a gente vai poder acessar depois pelo canal do Facebook, pelo YouTube, etc. Primeira coisa, falando sobre família, aproveitando o gancho do Marcos, uma honra que vocês possam estar aqui hoje partilhando um pouco do que é a família Maria de Nazaré, né? Porque essa casa ela é, acima de tudo, uma grande família, onde a mãe que nos guia, que nos ampara, que nos protege é Maria de Nazaré e tem nos dado tanta força e tanto empenho aqui dentro. Mas não posso deixar vocês saírem daqui hoje antes de fazer alguns convites, né? O primeiro deles é falar que a palestra, o evento da Semana Espírita aqui termina por agora, mas que continua amanhã, lá no Centro Espírita Fé e Caridade, ali acima da rodoviária, né? O Biela vai estar lá amanhã, discorrendo um pouco sobre a dor. Convido todo mundo que tiver essa disponibilidade para ir lá amanhã compartilhar com a gente mais uma noite aí da Semana Espírita. E convidar cada um que não conhece ou que por algum motivo, até pela pandemia, esteja afastado, para que venha conhecer o Centro Espírita de Maria de Nazaré. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, está aí o Zé Lúcio com a palestra pública, o passe, o tratamento, né, a partir das 19 horas. Na sexta-feira, todas as sextas-feiras, também o trabalho de atendimento ao público, com palestra, passe, uma janta fraterna, a partir das 19 horas. E aos sábados, pela manhã, a partir das 8 da manhã, o atendimento fraterno, com o atendimento ao público, a gente serve o almoço, a sopa, né? Tem a produção dela, a evangelização infantil, um trabalho sensacional que vocês podem conhecer todo sábado a partir das 8 da manhã. E de último convite, para encerrar a noite com chave de ouro, quero convidar o Elmes para vir aqui, assumir essa mini tribuna, e fazer para nós oração para encerrar. Tio Elmes, vem que é sua. Boa noite para todos vocês. Num ambiente tão propício que nós nos encontramos agora, depois de uma belíssima explanação do nosso querido companheiro Marcos Santana, nos resta agradecer a Deus pela oportunidade. Como de costume, nas segundas-feiras, há um passe na sala, mas hoje será um pouquinho diferente, mas não menos importante, e nós vamos fazer ele durante a oração, né, que todos nós nos postamos, já preparados estamos, porque esse momento nos fez conectar de forma mais profunda. Então a oração será assim o encerramento desse momento aqui, e a espiritualidade gratificada que está por estarmos aqui, vai tecer sobre nós, sobre cada um especialmente, aquilo que necessitamos. Obrigado, Senhor da vida, pela oportunidade que nos dá da reencarnação. Obrigado, Senhor, por termos uma família como bússola para retornarmos cada dia melhor ao plano espiritual. Obrigado, Senhor, pelo trabalho material que nos proporciona
o aprendizado da convivência uns com os outros. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, doutrina consoladora, que nos acolhe nos momentos mais difíceis e nos anima nos momentos mais alegres. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui e por assim dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está em cada um de nós. Que a paz do Cristo reine nesses corações que aqui estão e possamos levar adiante essa paz espalhando por toda a nossa cidade. Obrigado e terminamos assim.